Olá, boa noite. Eu queria gravar esse vídeo para falar um pouco sobre psiquiatria infantil, né? Os últimos dados mostram que 30% das crianças nos Estados Unidos estão tomando Adderall, Ritalina, né? Na verdade, pelas estatísticas, seria assim um número que deveria ser 5, 6%. E o que acontece? Primeiro, na França o diagnóstico de TDAH não existe, né? O própria pessoa que desenvolveu o medicamento metilfenidato depois disse que realmente está sendo muito utilizado, os médicos sobreprescrevem. Eu acredito porque é mais fácil prescrever um remédio do que entrar em toda uma conversa sobre as dificuldades da criança com a família. Porque sempre que uma criança ou um adolescente tem um problema, a família está envolvida. Na maioria das vezes, eu não sei se for uma doença psiquiátrica crônica. Então é um alerta assim, para os pais para botar um pouco a mão na consciência, porque criança agitada não é sempre TDAH, tá? Muitas vezes é falta de atenção, criança que fica com babá o dia inteiro, pai que chega estressado e não quer brincar, mãe que está de saco cheio, mãe que quer seguir carreira, né? Várias dessas questões sempre estão envolvidos os pais, né? E é mais fácil para o médico, em vez de entrar em toda essa conversa em conflito, passar Ritalina, tá? E os números não mentem, tá? Tá super diagnosticado isso daí. Eu acho um absurdo ficar dopando tanta criança. Não que as crianças que necessitam medicamento vão ser dopadas, mas as que necessitam realmente necessitam, tá? E seria um número assim para baixo de 5%. 30%, nenhuma doença tem 30%. Doença é o atípico, não é o normal, né? Então, isso é preocupante, é uma coisa que tem que ser discutida e procurem um profissional adequado, né, que queira conversar e tenham a paciência de ser abordados, os pais, porque uma entrevista psiquiátrica com uma criança é diferente de um adulto e vai envolver o tratamento dos pais, vai envolver conversas difíceis com os pais a respeito da criação da criança, da paciência dos pais com a criança, do tempo de qualidade que passam com a criança e a história pregressa da criança. Às vezes pode ser um caso de TDAH, mas é a minoria. A maioria não é. A maioria, sinto dizer, é culpa dos pais, tá? Hoje em dia tá uma moda de endeusar as crianças como se fossem pequenos gênios, porque conseguem bater o dedo em iPad e computador, sendo que isso é uma bobagem imensa, né? Na verdade, só vai idiotizar mais a criança, porque a tela já está comprovado que libera dopamina igual droga, né? Então a criança fica viciada, ela fica viciada em tela, a tela tem luz azul que excita a criança, tá? Os pais hoje em dia não pensam duas vezes antes de dar celular para criança de 5, 6 anos, 9 anos, 10 anos, que é um absurdo, tá? É um absurdo. Antes dos 5 anos pode causar até diplopia, né? No olho, tá? Que às vezes tem que a cirurgia. E tudo isso tem que ser discutido. Veja bem, até as pessoas como Bill Gates, o Zuckerberg, aquele alien do Facebook, o diretor do Google e vários outros chefes de companhia de tecnologia não deixam suas crianças ficarem brincando com o iPad, porque eles sabem dos malefícios, eles sabem que é aditivo. A adição leva à depressão. Os números de depressão e suicídio de adolescentes e crianças estão crescendo cada vez mais. E isso está associado, tá? Então, criança abaixo para mim de 7, 8 anos não tem que mexer com iPad, não tem que mexer com celular. Isso não vai deixar a criança mais inteligente, viu?
tá? Só vai idiotizar mais ela, tá? De ficar batendo o dedo numa tela e tendo recompensa dopaminérgica, tá? É igual droga. Acima dessa idade tem que se criar um limite, né? Bill Gates, por exemplo, dá um limite de 30 minutos para eles mexerem com tela. E à noite, nem pensar, nem pensar em mexer com tela. É difícil, a criança vai reclamar, envolve paciência, envolve conversa, às vezes é mais fácil do iPad, né? Mas tudo isso tem tá envolvido, tá? Hoje em dia, esse endeusamento